sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Bussolotti e eu estou aqui para a gente bater um papo sobre raciocínio lógico matemático para concursos. Seguinte, durante a semana eu estou deixando uma postagem lá no meu site, no Google+, no Facebook, no YouTube, enfim, em todos os meios de comunicação que eu tenho com você, solicitando um tema ali durante a semana que vocês queiram ver num aulão durante o final de semana ou no máximo até o começo da semana seguinte. E está acontecendo o seguinte caso: 200, 300 pessoas curtem a publicação e ninguém manda um tema, certo? Eu devo supor aí que você não tenha dúvida nenhuma, que você não queira saber sobre mais nada, que você já sabe sobre tudo, certo? Não, errado. Eu sei que a maioria de vocês possuem dúvidas, ainda mais em raciocínio lógico matemático. Não é uma matéria fácil, mas também não é uma matéria muito complicada. A partir do momento que você entende como o raciocínio lógico matemático funciona, tudo fica mais lindo, tudo fica mais claro e é lógico, você vai mandar bem na sua prova. Então o que eu estou trazendo aqui para você? Algo que sempre cai em prova. Qual o tema que é esse? Proposições, certo? Então, proposições sempre caem em provas de concursos, é a base do raciocínio lógico matemático para qualquer elaborador de prova, então ele vai desenvolver um edital que contém raciocínio lógico matemático. A primeira coisa que vem na mente do avaliador é colocar proposições, é colocar ali o que nós chamamos de álgebra de proposições. E dentro de álgebra das proposições, algo que é muito cobrado é negações de proposições compostas. Então é isso que a gente vai ver nesse aulão, aqui ó, negações. Negações de proposições compostas. E para você que está perdido, você não sabe o que é isso, como que funciona? Dentro do conteúdo de raciocínio lógico matemático, nós temos vários tópicos. Temos, por exemplo, probabilidade, análise combinatória, e uma das nossas matérias é a parte de álgebra das proposições. Então o que nós estudamos em álgebra de proposições? Estudamos proposições e suas classificações, que podem ser simples ou proposições compostas. Dentro de proposições compostas, nós estudamos os conectivos. Então, quais são os nossos conectivos? O e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção, o ou, que é a disjunção exclusiva, o se, então, que é a implicação, e o se e somente se, que é a dupla implicação. Então, nós estudamos os conectivos, e dentro de cada conectivo, nós temos o estudo da tabela verdade. Então, nós temos uma tabela verdade para cada um desses conectivos. Isso já foi falado lá na terceira aula do nosso curso completo de raciocínio lógico matemático, que é a aula de álgebra das proposições. Só que dentro ali das nossas proposições, dentro das proposições compostas, quando nós estudamos os conectivos, nós temos lá a nossa tabela verdade de uma proposição composta e nós temos as negações. É muito comum a banca vir solicitando para a gente a negação da proposição tal, se encaixa em qual alternativa. E aí a gente tem as alternativas sendo desenvolvidas as proposições. Ou eu tenho em notação. Tenho algo assim, ó, P implica que, e aí solicita para a gente qual que é a negação. E nós temos nas alternativas, as alternativas como forma de álgebra. Eu tenho as expressões algébricas de proposições. Ou se no caso você vai prestar uma prova do CESP, ele vem perguntando, a proposição P implica que pode ser dada a negação da seguinte forma. Por exemplo, não que implica P. Então, ele coloca isso daqui e solicita para você se é certo ou é errado. Isso é muito comum, é rotineiro. E dentro das proposições, nós temos ali que metade, até 70%, é cobrando sobre negação ou equivalência. Depois eu vou fazer uma aula só com as equivalências. Então, como que a gente desenvolve esse tipo de questão? Primeiramente, você precisa saber quais são os conectivos e quais são suas negações. Como assim? Quais são os conectivos que nós temos, que eu disse? Nós temos a conjunção. A conjunção é representada pelo E. Na parte de álgebra, ela é representada pelo chapeuzinho do vovô, certo? Então é aquele nosso acento circunflexo. Isso daqui é o que você vai encontrar na sua prova. Por exemplo, se você vir algo assim, ó, P, chapeuzinho do vovô, o quê? Isso está dizendo que é P e Q. E qual que é a sua negação? Quando eu falo negação, eu estou falando em uma proposição composta. Então vamos supor que eu tenho aqui ó, um P e um Q. A notação disso daqui ó, é P e Q, igual eu acabei de mostrar. Qual que é a negação? A negação, eu estou negando o todo, eu não estou negando somente esta parte ou esta parte. Então é assim, ó, P e Q, e aqui na frente o símbolo da negação. Então isso daqui é a negação da nossa conjunção. Tá lá, até aí sem problema nenhum.
Porém, como que eu desenvolvo? Por exemplo, eu tenho uma proposição P. Por exemplo, hoje é domingo. Hoje é domingo é a nossa proposição P. E aí eu coloco o conectivo E. Hoje é domingo e Fá Sol. Ou está ensolarado, certo? De acordo aqui, Fá Sol só para ficar menor. P e Q. A proposição P é hoje é domingo. A proposição Q é hoje Fá Sol. Aqui eu tenho P e Q. Como que eu nego essa proposição? Seguinte, se vier na forma da álgebra, você vai dizer que a negação de P e Q pode ser dado como não P ou não Q. Calma que eu ainda não falei do ou, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Então, isso daqui você vai negar como sendo hoje não é domingo, ou não faz sol. Então, aqui, eu nego o P. Como que eu nego uma proposição? Eu posso colocar um antônimo ou simplesmente colocar um não antes do verbo. Então, o que eu tenho aqui? O verbo é hoje é domingo, então hoje não é domingo. E eu mudo para o conectivo ou não faz sol. Nego a segunda proposição. Aqui faz sol, coloco um não antes do verbo. Hoje não é domingo ou não faz sol. Então, essa é a negação do P e Q. Então, eu limpei o quadro ali como num passe de mágica, que é para a gente colocar isso daqui, ó, negação de P e Q. Pode ser dado como não P ou não Q. Falou, professor, e se vier ao contrário na minha prova? Se vier assim, ó, hoje não faz sol ou não é domingo. Se vier desse jeito na minha prova, tá errado porque mudou a ordem? De jeito nenhum. O e e o ou possuem uma propriedade que eu posso fazer assim, ó, P e Q é a mesma coisa, terá a mesma tabela verdade. Quando eu falo a mesma coisa, é que eles possuem a mesma tabela verdade de Q e P. Mesma coisa para o ou. P ou Q será igual a Q ou P. Então, essas proposições aqui, ó, essa daqui terá a mesma tabela verdade que essa e essa terá a mesma tabela verdade que essa. Isso se aplica para os outros conectivos que nós temos? É só você desenvolver a tabela. Você vai ver que na dupla implicação ele corresponde. Então eu posso fazer assim, ó, P, C e somente C, Q, é a mesma coisa que Q, C e somente C, P. Eles possuirão a mesma tabela verdade. Para a implicação, eu vou falar deles daqui a pouquinho, mas é só adiantando. Eu posso fazer que é a mesma coisa? Q implica P? Isso daqui é o problema. Isso daqui a gente não pode fazer. E é aqui onde o avaliador vai tentar pegar você. Ele vai modificar a ordem da implicação, na maioria dos casos, em uma negação, em uma equivalência, e você vai ter que saber que isso daqui não é a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa, isso é a mesma coisa. Se eu tivesse o ou exclusivo, também é a mesma coisa. Eu posso sempre fazer essa troca. Na implicação eu não posso. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Vamos igual Chico Picadinho. Vamos fazer agora o conectivo do ou. O que nós temos no conectivo do ou? Nós temos assim, ó, P ou Q. Isso daqui vai ser igual a Q, a negação disso tudo. Então vamos apagar o quadro. Então aqui com o quadro limpo, né? Parece mágica para vocês, né? É só edição gráfica. Com o quadro limpo nós temos aqui as duas proposições que nós trabalhamos anteriormente, P e Q. E agora eu quero fazer a disjunção. Disjunção. Já fiz a conjunção. Pessoal, a conjunção que nós temos aqui não é aquela mesma conjunção da língua portuguesa, certo? Na conjunção da língua portuguesa, nós temos infinitas possibilidades aí de conjunções. Enfim, vários tipos de conjunções. Aqui, a conjunção é somente para expressar o e. Então, sempre que eu tenho um e em proposições, eu estou falando de conjunção. Disjunção é o nosso ou. O que nós temos na disjunção? Eu tenho algo assim, ó. Hoje é domingo ou faz sol.
Então, essa daqui é uma proposição P ou que. Olha lá, o nosso P, hoje é domingo, ou faz sol, que, e eles estão interligados pelo símbolo da conjunção. Como que eu nego isso daqui tudo? Eu estou falando de negar a proposição completa. Eu não estou falando de negar um dos dois lados. Eu poderia negar somente esse lado, negar somente esse lado. Eu estou falando de negar isso daqui tudo. É como se chegasse para você durante a prova e perguntasse: a negação de hoje é domingo ou faz sol pode ser dado como? E aí você tem as alternativas. Qual que é a alternativa que você terá que marcar? Você vai ter que marcar a que tem a seguinte cara. Olha, negação de P ou Q vai ser semelhante, vai ser igual a P, Q. Eu vou trocar o símbolo aqui. Antes nós trocamos a conjunção pela disjunção. O que eu vou fazer agora? Vou trocar a disjunção pela conjunção. Então, isso daqui vai ser o E. Aqui eu não neguei as nossas proposições? Neguei. Aqui eu vou negar também. Então, a negação de P ou Q pode ser dado como não P e não Q. Ou então eu posso trocar, colocar não Q e não P. Então a nossa alternativa, a alternativa correta, teria a seguinte cara. Hoje não é domingo e não faz sol. Compreenderam? Então, como que eu nego a disjunção? Eu nego as proposições e troco a disjunção pela conjunção. Então, eu tenho assim, ó, não P e não Q. Lembrando ainda, eu posso trocar os fatores. Eu poderia ter não Q e não P. Aqui a mesma coisa, eu poderia ter não Q ou não P. E vamos passar agora para a implicação. Pessoal, o que nós temos na implicação? A implicação ela é dada pelo se então. E é aqui que concentra a maior parte das questões de álgebra das proposições. Os avaliadores adoram esse conectivo aqui, ó, do se então. O e e o ou, eles colocam. A gente tem ali algumas questões, só que não é tão usual quanto o se então, porque o pessoal se embaralha muito. E por que eles se embaralham? O pessoal tenta sempre trazer isso daqui, P ou Q, para o mundo real. Então, por exemplo, a pessoa, olha só que caso interessante, a pessoa está fazendo prova num domingo, por exemplo. O avaliador coloca uma proposição, hoje não é domingo. A pessoa tenta trazer para o mundo real. Ela já fala, não, hoje é domingo, eu estou fazendo essa prova num domingo, eu vou colocar que isso daqui é falso. Esqueçam isso, não tentem trazer para o mundo real. O que importa para vocês é a tabela verdade desses conectivos. Depois eu vou mostrar uma tabelinha verdade mostrando por que aquilo lá funciona. Mas não tentem trazer para o mundo real. Se aqui viesse dizendo que o gato é verde e que a batata frita está encharcada, não interessa, certo? Você fala, pô professor, o cara fumou pedra, colocou lá que o gato está verde, aquilo lá é errado. Esqueçam, você não tem que trazer para o mundo real, vocês têm que olhar para o que está escrito nas proposições e então desenvolver a tabela verdade. Ou utilizar as negações e as equivalências. Se então, o que nós temos? Se hoje é domingo, então faz sol. Então o que nós temos aqui? Ó? Hoje é domingo, é minha proposição P, faz sol é minha proposição Q, e eles estão interligados pela implicação. Observe, ó, o se então. Temos aqui, ó, P implica Q. Como que é a negação disso? E é aqui onde o pessoal se perde, é aqui onde o pessoal causa confusão. Na negação da implicação, nós vamos trocar o conectivo da implicação pelo E, ou seja, pela conjunção. Eu vou colocar aqui as proposições de cada lado e eu vou negar a segunda proposição. Pessoal, tomem cuidado com isso, certo? Porque eu vou mostrar depois a volta, que a gente pode sempre ter o contrário. Mas uma proposição que seja a negação de uma implicação, ou seja, se pergunta lá na sua prova, qual que é a negação da proposição? Se hoje é domingo, então faz sol, você vai ter que escrever assim, ó. Hoje é domingo. E
não faz sol. Posso trocar a ordem? Já disse que posso. Poderia estar escrito, ó, não faz sol e hoje é domingo. Então, a proposição que tem esta cara aqui é a negação da implicação. Então, se vier em forma de álgebra, você tem que dizer que é isso daqui, ó. A negação de P implica Q é como P e não Q. Então, o que nós temos? Negação do P implica Q vai ser dado por P e não Q. Ou então ainda eu posso fazer a troca, né? Não Q e P. Observe que ao fazer a troca, a negação continua negando aquela proposição que ela estava negando anteriormente. Então aqui ela estava negando o Q, ela continua negando o Q. Eu não posso fazer aqui a troca e manter a negação aqui, ó. Eu colocar Q aqui na frente e não P, não trazer junto a negação. Isso eu não posso fazer. Se eu fizer essa troca, eu tenho que trocar também a negação. Também poderia ser escrito assim, ó. Hoje não faz sol. E é domingo. Então vimos aqui a negação da implicação. Novamente, pessoal, não vão para a prova, esqueçam o seu nome no dia da prova, mas não esqueçam isso daqui. Por quê? Porque isso daqui chove em questões de concurso. É muito comum termos a negação e as equivalências da implicação sendo cobrado ali em provas do CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, César Gran Rio e todas as bancas. Pode ser uma banca de município, certo? Esteja fazendo um concurso estadual, municipal, eles vão trazer isso daqui para dentro da prova de vocês em raciocínio lógico-matemático. Vamos dar uma olhada no conectivo que está faltando, que é o da dupla implicação. E quando a gente faz a dupla implicação, automaticamente a gente mata também o exclusivo. Vou mostrar por quê. Pessoal, conectivo então agora aqui da dupla implicação. O que a dupla implicação diz pra gente? O nosso conectivo é o C e somente C. Então como que funciona esse conectivo? Eu tenho duas proposições P e Q, e eu vou interligá-las com a dupla implicação. Essa daqui é a representação do nosso conectivo da dupla implicação. O que nós teremos? Hoje é domingo. C e somente C faz sol. Olha só a cara da nossa proposição. Hoje é domingo, C e somente C faz sol. Temos o P, temos o Q e temos aqui o nosso conectivo da dupla implicação. O que eu disse para vocês do caso da pessoa tentar trazer para o mundo real? A pessoa lê isso daqui, ó. Hoje é domingo, C e somente C faz sol. Aí ela pensa, fala, mas eu lembro de um domingo que não fez sol. Então isso daqui automaticamente é falso. Calma, não é assim. Se ele disser pra gente que isso daqui é falso e que isso daqui é falso, essa proposição toda será verdadeira. Isso por causa do nosso estudo da tabela verdade. Então, novamente, saiam desse pensamento de que vocês têm que trazer para o mundo real para avaliar uma proposição. O que interessa para vocês é o valor lógico que é passado na questão. Não é o que está no mundo real. Então, se eu quero a negação disso daqui, como que nós negamos a dupla implicação? Nós vamos negar com o ou exclusivo. É comum aparecer a negação da dupla implicação? Não. É comum aparecer o ou exclusivo? Não. Só que quando aparece derruba muita gente porque as pessoas decoram a implicação. Aqui é fácil vocês associarem, né? É só fazer a troca do conectivo e negar as proposições. Isso daqui as pessoas acabam decorando, mas isso daqui elas não guardam para a prova. Qual que é a negação da dupla implicação? É o ou exclusivo. Como que é o ou exclusivo? É assim, ó. P. Sinalzinho do ou, a gente viu aqui, só que o ou exclusivo, ele se diferencia por ter aqui ó, um underline embaixo, né, certo? Pensa nisso como um underline. P, ou exclusivo Q. Como que funciona o ou exclusivo? Aqui nós temos um ou, temos não P ou não Q. O ou exclusivo, ele é o ou. Como assim ou, professor? Seguinte forma, ou hoje é domingo ou faz sol.
Repararam que aqui eu tenho dois ous e não somente um? Então, ó, ou hoje é domingo ou Fá Sol. Se eu tivesse somente isso daqui, hoje é domingo ou Fá Sol, eu teria o caso da disjunção. Agora, aqui é o ou exclusivo. Nós temos a disjunção exclusiva, que a gente também chama. Então, ou hoje é domingo ou Fá Sol. Porém, repare o seguinte, a negação da dupla implicação pode ser dada como P ou exclusivo Q. Vale a volta, eu posso dizer que a negação do ou exclusivo é a dupla implicação? Posso. Então, sabendo uma, automaticamente eu sei a outra. Olha só, a negação do ou exclusivo vai ser igual a dupla implicação. Então, se eu tivesse isso daqui, ó, ou hoje é domingo ou Fá Sol, e eu peço a negação, eu teria que chegar hoje é domingo, sei somente ser Fá Sol. Repararam? Ó, aqui é o meu P, aqui é meu Q, e aqui eu tenho o ou exclusivo. Então, a negação disso daqui, eu vou trocar esse conectivo pelo sei somente C. Eu ficarei com o hoje é domingo, sei somente C, Fá Sol. É o que eu tenho aqui. Então, essas duas se relacionam. Sabendo uma, automaticamente eu consigo chegar na outra. Qual que é o problema que nós temos das negações? Se a gente reparar bem, sempre que eu tiver uma conjunção, isso daqui é uma análise já um pouquinho para frente de somente saber as nossas tabelas. Sempre que eu tenho uma conjunção, eu consigo chegar em uma equivalência para a disjunção ou chegar em uma equivalência para a implicação. Professor, como assim? Repararam que aqui eu tenho uma conjunção, aqui eu tenho uma conjunção. Se eu fizer a volta, se eu tiver uma conjunção, eu consigo chegar em uma disjunção, e se eu tiver uma conjunção, eu consigo chegar em uma implicação. Sempre isso ocorre? Sempre. Certo? Se vocês pegarem e fazerem a volta, sempre vai dar certo. Então, a conjunção, a gente tem ali que ele é um coringa. Eu consigo sair da conjunção e chegar em dois conectivos fazendo a negação. Certo? Então, como assim? Como que sempre de uma conjunção eu posso chegar em uma implicação e como de uma conjunção eu posso chegar em uma disjunção? Vamos pensar a seguinte proposição. Hoje é domingo. E Fá Sol. Então, nossa proposição P e Q. O exercício solicita para a gente quais são as negações que eu posso ter desta proposição. Você automaticamente vai associar com a disjunção, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar, ó, hoje não é domingo. Ou não faz sol. Então eu saí de um P e Q e cheguei num P ou Q, só que eles possuem as negações aqui, né? Ficou feio, então vamos escrever de novo. P ou não Q. Só que se não tivesse essa alternativa aqui no seu exercício, o que você teria que fazer? Bom, eu posso sair da conjunção e chegar na implicação. Como assim? Eu sei que P implica Q, a negação disso tudo pode ser dado como P e não Q. Vale a volta? Vale a volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a ordem dos conectivos, certo? Eu vou manter aqui, ó, o P e o Q. Então, eu vou colocar hoje. Vou deixar um espaçozinho aqui, porque pode ser que eu tenha que colocar uma negação. Hoje é domingo. Vou colocar o conectivo do se então, aqui ó, então. Como que eu coloco o conectivo do se então? Coloco um então, onde eu chego no conectivo, eu vou escrevendo a proposição. Na hora que eu chego no conectivo, eu coloco o então e trago o se lá para frente. E vou colocar a nossa segunda proposição. Então, Fá Sol. Só que reparem o seguinte. Eu posso ter aqui, ó,
o Q sendo trocado de valor lógico. Então, aqui não tinha negação, aqui tem. A nossa proposição original não tem. O que eu preciso fazer? Eu preciso negar. Então vai ficar assim, ó, P implica não Q. Então isso vai ser, ó, não faz sol. Isso vai ser a cara, P implica não Q. Repararam que eu posso sair de uma conjunção e chegar em uma implicação? Se tivesse essa alternativa aqui, ela estaria correta e iria derrubar muita gente. Por quê? Porque a pessoa está condicionada a fazer a implicação sendo negada com a disjunção. A pessoa não associa que eu posso fazer a volta. Eu posso fazer uma conjunção virar uma implicação. Se eu nego isso daqui, faço a negação, o que eu tenho? Bom, eu sei que eu vou manter aqui a ordem, P e Q. O símbolo da implicação vai virar a conjunção e eu nego a segunda proposição. A segunda proposição já não está negada? Como que eu nego a segunda proposição? Eu removo a negação. Então esse símbolo aqui cai, vem para cá sem a negação. Olha lá. Então, P e Q pode ser dado como a negação de P implica não Q. Se eu fosse avaliador de uma prova, eu faria uma questão desse jeito, só para derrubar muita gente. Certo? Pessoal, então tomem cuidado. Essas questões aqui, ó, vocês podem fazer tanto a ida como a volta. Por quê? Porque elas são negações de proposições. E a negação nada mais é do que uma implicação. A negação disso... Pessoal, então reparem, vocês sempre podem fazer a volta. Eu estou fazendo aqui, ó, a ida. A negação de P e Q é a mesma coisa que não P ou não Q. Só que se eu fizer a volta, eu posso chegar aqui novamente na nossa conjunção. Eu posso sair de uma disjunção e voltar em uma conjunção. Sempre fiquem atentos a esse detalhe. Novamente, o comum é a gente sempre ter a ida. Certo? Nas questões de concurso, 90% das questões são a ida. 90% não, até 99% das questões a gente faz a ida da negação. Só que a volta também vale, tome cuidado. Vocês viram que eu saí aqui, ó, de uma conjunção e cheguei em uma implicação. Então eu saí de uma conjunção e cheguei em uma implicação. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum, e isso derruba muita gente. E pessoal, eu não posso ir embora sem antes de falarmos da tabela verdade, né? A gente viu aqui, ó, todas as negações somente utilizando a álgebra. Eu posso utilizá-las? Você não pode, você deve. Né? Isso daqui é para você ganhar tempo, para você não ter que desenvolver todas as tabelas verdades das alternativas durante a prova. Então, mas por que dá certo, por exemplo, a negação da implicação eu colocar como uma conjunção? Por que eu posso fazer isso? Vamos fazer uma tabelinha verdade somente para a gente visualizar como funciona. Olha, eu tenho P, tenho o Q. Aí depois eu tenho P implica Q. E eu tenho uma negação de P implica Q. A gente vai desenvolver uma tabela verdade com isso. Depois eu tenho aqui, ó, não Q. E eu tenho P e não Q. Vamos desenvolver uma tabela verdade com esses valores aqui. Quando eu falo que algo é a negação de outro algo dentro de álgebra das proposições, o que eu quero dizer, na verdade, é que o valor lógico de uma proposição será invertido. Então, aqui, ó, eu tenho uma proposição composta e ela terá um valor lógico. Ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Quando eu digo a negação, eu estou dizendo que se aqui tem um valor lógico verdadeiro, aqui terá um valor lógico falso. Vamos ver se realmente funciona? Como a nossa proposição composta possui somente duas proposições simples, nós teremos uma tabela verdade com 4 linhas. Você se recorda como você calcula o número de linhas de uma tabela verdade? É a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples que você possui na sua proposição composta. Então nós temos aqui, ó, 2 elevado a 2, nós temos somente P e Q, e isso vai ser igual a 4. 4 é o número de linhas da minha tabela verdade. Então nós temos aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. É assim que a gente começa preenchendo qualquer tabela verdade.
Agora aqui, ó, P implica que, eu estou olhando para essas duas colunas, P implica que, quando que isso daqui é falso? É somente o caso do vai na festa, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aqui será falso e o restante todo será verdadeiro. Então esse daqui é o meu primeiro resultado que eu tenho. Vou deixar aqui, ó, destacado. Negação de P implica que. O que é a negação de P implica que? É assim, ó, falso, verdadeiro, falso, falso. O que eu fiz? Eu neguei o valor lógico disso daqui. Se aqui eu tinha verdadeiro, virou falso. Se aqui era falso, virou verdadeiro. Aqui era verdadeiro, ficou falso, verdadeiro, ficou falso. Negação de quê? Qual que é a negação de quê? Onde é verdadeiro, fica falso. Aonde é falso, fica verdadeiro. Onde é verdadeiro, fica falso. E onde é falso, fica verdadeiro. Agora eu vou olhar para o P e não que. Eu vou olhar para essas duas colunas. P e não que. E vou aplicar o conectivo da conjunção. Verdadeiro com falso é falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. Então, pessoal, se a gente analisar essa tabela aqui, o que nós temos? Eu estou falando que a negação disso daqui é igual a isso daqui. A negação disso daqui é isso daqui, não é? Não é a hora que a gente calculou a negação? Então eu estou falando que a negação disso daqui, que é isso daqui, é igual a isso. Então essas duas colunas devem ser iguais. Olha só, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Por isso que esta proposição é igual a essa. Então a negação disso tudo é igual a isso daqui. Porque os valores lógicos na tabela verdade, eles são iguais, são idênticos. Se eu tivesse um valor lógico aqui diferente, por exemplo, eu tivesse aqui um falso, eu poderia dizer que isso daqui é a negação disso daqui? Negativo. Se um valor lógico falhar, a gente não teria a nossa equivalência, não teria a nossa negação funcionando. Isso daqui é equivalente a isso, porém isso é uma negação. Então a negação disso daqui é igual a isso. Repararam? Se vocês fizerem a tabela verdade dessa negação, vocês vão chegar nisso daqui. Se vocês fizerem a tabela verdade desta negação, vocês chegarão nisso. Essa daqui a gente provou. Se vocês fizerem essa tabela verdade, vocês chegarão nisso. E se fizerem essa tabela verdade, vocês chegarão nisso daqui. Certo? Então assim a gente finaliza a nossa aula com as negações. Isso daqui é de extrema importância, mas o mais importante para vocês é saber isso daqui. A partir do momento que vocês sabem as negações das proposições compostas, vocês ganham muito tempo para resolver questões. Por quê? Porque vocês não precisam ficar fazendo tabela verdade de cada alternativa. Ou se for em uma prova do CESP, por exemplo, igual à prova do INSS, vocês não precisarão desenvolver a tabela verdade em um exercício somente para verificar se os valores lógicos são os mesmos. Sem contar que a chance de você errar em um valor lógico aqui é grande. E se você falha em um valor lógico, você perde a tabela toda. Aí será um trabalho perdido e tempo perdido. Então, decorem isso daqui, certo? Entendam como funcionam tanto a ida como a volta e vocês vão se dar bem aí na prova do seu concurso. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com o pessoal que você estuda. Marque seus amigos para visualizar essa aula, deixa o joinha aí no vídeo no YouTube e eu espero você no próximo vídeo que eu vou falar sobre equivalências. Logo em sequência desse vídeo eu já vou gravar as equivalências, então eu espero você lá, um abraço e até mais. Aqui também será verdadeiro. E eu chego em algo bem parecido, porém verdadeiro, olha só, o sinal que vai ficar dentro dos parênteses é o que está na frente. Então,